Cemitério e suas histórias de terror. Boa noite, meus amigos. Me chamo Domingos, sou coveiro há mais de 30 anos, e conheço o cemitério de São Lázaro como a palma da minha mão. Esse lugar sempre foi quieto, como se o tempo parasse logo depois do sol se pôr. Só o vento que soprava entre as árvores, e os bichos da noite, é que faziam algum barulho. Mas naquela noite, algo aconteceu, algo que eu nunca vou esquecer. Era uma sexta-feira, fim de tarde, e eu estava ali, terminando de abrir uma cova. O enterro ia ser na manhã seguinte. O sol já tinha se escondido, e a escuridão tomou conta do cemitério. Só a lua, meio murcha, é que jogava um pouco de luz por entre as lápides. Enquanto eu estava lá, concentrado, ouvi um som que não devia ter ouvido. Um som de passos, passos secos, no meio do silêncio. Eu parei. O sangue gelou nas veias. Olhei em volta, mas não tinha ninguém. Só as árvores, balançando com o vento, e as sombras, dançando pelo chão. Tentei me convencer que era só minha imaginação, que eu estava cansado, mas o barulho dos passos voltou. Desta vez, mais perto. Ecoando entre as sepulturas. Com a mão suando na pá, eu fiquei parado, tentando escutar mais alguma coisa. O coração batia forte, cada batida parecia um tambor no meu peito. E foi então que eu vi. Vi uma figura encapuzada, lá no canto do cemitério, perto da capela. Era alta, magra, e estava parada, me olhando. O medo me arrepiou até a alma, porque aquela hora, não devia ter vive alma ali. Criei coragem, peguei a pá firme e comecei a andar na direção daquela figura. A cada passo que eu dava, ela parecia mais distante, como se o cemitério se esticasse, me impedindo de chegar perto. Os passos continuavam, ecoando no silêncio da noite. Mas então, do nada, os passos pararam. Olhei em volta, e a figura sumiu, como se nunca tivesse existido. Respirei fundo, o peito apertado, e voltei pro lugar onde eu estava cavando. Mas aí, Felipe, eu vi algo que me fez perder o resto de coragem que eu ainda tinha. Em volta da cova que eu estava abrindo, na terra fresca, tinha pegadas. Não eram pegadas de sapato, nem de bota. Eram marcas de pés descalços, pés sujos de terra, e manchados de sangue. Naquela noite, eu voltei para casa correndo. Fechei a porta e fiquei lá, sentado, com a luz acesa, até o sol nascer. Mas o sono não veio, porque aquela figura encapuzada, e as marcas de sangue, não saíam da minha cabeça. Eu sabia que tinha algo errado no cemitério de São Lázaro. Algo que eu nunca devia ter visto, algo que eu nunca devia ter ouvido. Depois daquela noite, eu senti que alguma coisa ruim estava me rondando. Toda vez que eu pisava no cemitério, parecia que os mortos estavam me espiando das sombras. Um frio estranho, que não era de vento, mas de outra coisa, tomava conta do lugar. E então começaram os sussurros. Foi uns 2 dias depois de eu ver aquela figura encapuzada. Eu estava lá, no meio do cemitério, limpando as lápides, quando ouvi. No começo, pensei que era só o vento, mas logo percebi que eram vozes. Baixinhas, como um cochicho, mas tinha dor nelas, tinha sofrimento. Parecia que os mortos estavam tentando falar comigo. Um dia, eu estava cuidando de uma sepultura antiga, coberta de mato e musgo. Era uma daquelas que ninguém mais visita, abandonada no tempo. Foi aí que eu vi claramente o nome da minha mulher. Aquilo veio de dentro da cova, Felipe, como se alguém lá embaixo tivesse me chamando. Era a voz dela, doce, mas, carregada de tristeza. Eu fiquei paralisado. A pá caiu da minha mão, e eu saí correndo dali, feito um louco, sem olhar para trás. Mas mesmo depois que cheguei em casa, a voz dela não saía da minha cabeça. Parecia que estava comigo, em todo canto, sussurrando meu nome, implorando para que eu voltasse pro cemitério. Passei a noite em claro, o medo me corroendo por dentro. Mas no fundo, eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, eu ia ter que voltar. No dia seguinte, de manhãzinha, antes mesmo do sol nascer, eu fui de novo para aquela sepultura. Algo dentro de mim me puxava para lá. Peguei a pá e comecei a cavar, como se minha vida dependesse daquilo. Cavei até minhas mãos sangrarem, até sentir o cheiro úmido da terra se misturando com a madeira apodrecida do caixão. Quando finalmente abri o caixão, Felipe,
O que eu vi me tirou o resto de sanidade que eu ainda tinha. Lá dentro, junto dos restos do morto, tinha uma coisa que não devia estar ali, uma foto da minha mulher. A foto estava em perfeito estado, como se tivesse sido tirada ontem. Mas eu sabia que isso era impossível, porque ela tinha sido enterrada num cemitério a muitos quilômetros dali, e já fazia mais de 10 anos. Me afastei do caixão, trêmulo, o corpo inteiro arrepiado. Aquilo não fazia sentido nenhum. Como que aquela foto foi parar ali? Eu saí correndo de volta para casa, mais apavorado do que nunca. Mas os sussurros não me deixaram mais em paz. Onde quer que eu fosse, de dia ou de noite, as vozes me seguiam, sempre falando baixinho, me chamando para voltar. Parecia que os mortos estavam tentando me puxar pro cemitério, como se eu fosse o único que podia ouvi-los. Eu já não sabia mais se estava acordado ou sonhando, se estava vivo ou morto. Só sabia que alguma coisa muito errada, estava acontecendo naquele lugar. Depois do que aconteceu com aquela foto, eu não consegui mais ignorar o que estava se passando. Tava claro que tinha algo muito errado naquele cemitério. E foi aí que eu comecei a fuçar nos registros antigos, para ver se encontrava alguma explicação. Descobri que antes de mim, décadas atrás, tinha outro coveiro que trabalhou ali, um tal de Joaquim. Diziam que o homem era dedicado, quieto, nunca deu trabalho para ninguém. Mas aí começaram a acontecer umas coisas estranhas com ele, do mesmo jeito que começaram comigo. Ele falou comigo, a voz dele era rouca, cavernosa, como se saísse de dentro de um poço. Disse para mim, eles nunca vão descansar, assim como eu nunca consegui. E depois disso, ele sumiu. Sumiu no ar, como uma fumaça que o vento leva embora. Eu fiquei ali, paralisado, o rosto banhado de suor frio. Aquelas palavras, Felipe, ecoavam na minha cabeça, como um sino tocando sem parar. Eu sabia que se não desse um jeito de acabar com aquilo, eu ia acabar como Joaquim, um prisioneiro das vozes, condenado a vagar pelo cemitério até o fim dos tempos. A cada dia que passava, o cemitério ficava mais sombrio. As sombras pareciam mais densas, os sussurros mais altos. Eu já não conseguia distinguir o que era real e o que era coisa da minha cabeça. Mas de uma coisa eu tinha certeza, eu precisava descobrir o que Joaquim não conseguiu. Eu precisava encontrar um jeito de libertar aquelas almas, e a mim mesmo, antes que fosse tarde demais. Felipe, depois daquela visita do espírito de Joaquim, eu sabia que não podia continuar do jeito que estava. O cemitério de São Lázaro era um lugar de dor e tormento, e eu estava no meio de tudo aquilo. Sabia que, se não fizesse algo, ia acabar como Joaquim, vagando por ali até depois da morte. Foi aí que decidi que tinha que resolver o mistério de uma vez por todas. Lembrei do que Joaquim disse, eles nunca vão descansar. E aí me ocorreu que talvez ele estivesse preso naquele lugar por algum motivo, por algo que ele mesmo não conseguiu terminar. Voltei a mexer nos registros antigos, procurando qualquer coisa que me desse uma pista. Foi quando achei o diário de Joaquim, escondido entre os papéis velhos, no fundo de uma gaveta trancada. O diário era um caderno simples, mas cheio de relatos, coisas terríveis que Joaquim tinha presenciado. Cada página era pyre que anterior. Mortos que voltavam à vida, vozes que chamavam por ele, figuras sombrias que o perseguiam. Mas foi no final do diário que eu encontrei o que estava procurando, uma instrução clara, escrita com a letra trêmula de Joaquim. A única maneira de silenciar os mortos é queimando meus ossos e espalhando as cinzas no rio. Só assim as vozes vão calar. Aquilo gelou meu sangue, mas eu sabia que era minha única chance. Naquela mesma noite, peguei minha pá e fui até a cova de Joaquim. Cavei com força, com raiva, como se cada pedaço de terra que tirava fosse um peso que saía dos meus ombros. Quando finalmente cheguei ao caixão, estava ofegante, o corpo todo tremendo. Abri a tampa e lá estavam os ossos, secos e velhos, mas ainda assim pareciam guardar uma energia ruim. Não perdi tempo. Peguei os ossos e levei para fora, até a beira do cemitério, onde acendi uma fogueira. O fogo crepitava, alto, iluminando a noite escura. Conforme os ossos queimavam, senti o ar ao meu redor ficar mais leve, como se algo estivesse se libertando.
Quando só restaram as cinzas, as juntei num saco e caminhei até o rio que corria por trás do cemitério. Joguei as cinzas na água, e vi elas sendo levadas pela correnteza. E foi ali, naquele momento, que o silêncio tomou conta de tudo. Não era o silêncio pesado de antes, mas um silêncio de paz, como se as almas atormentadas finalmente tivessem encontrado descanso. Pela primeira vez em semanas, o cemitério de São Lázaro ficou tranquilo. Nenhuma voz, nenhuma sombra, nada me perturbou mais naquela noite. Mas quando eu estava voltando para casa, achei que estava tudo acabado. Achei que finalmente ia poder dormir em paz. Só que, no caminho, senti uma presença atrás de mim. Virei-me, e lá estava ela, a figura encapuzada que eu tinha visto naquela primeira noite. Mas dessa vez, ela veio mais perto, tão perto que eu podia sentir seu cheiro de terra e morte. Quando a figura tirou o capuz, quase desmaiei. Era meu próprio rosto que estava ali, me encarando com um sorriso macabro, um sorriso que gelou até o último fio de cabelo da minha cabeça. E então, ela falou, com minha própria voz: agora é a sua vez. Antes que eu pudesse reagir, a figura desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Mas eu sabia que aquilo não era o fim. A maldição tinha sido passada para mim. Desde aquela noite, não consegui mais viver em paz. Eu voltei para o cemitério dia após dia, como se algo me chamasse de volta, como se agora eu fosse parte daquilo tudo. Agora, eu sou o novo prisioneiro das assombrações do cemitério de São Lázaro. O silêncio que eu achei que era paz, na verdade, era só o começo de algo muito pior. Porque no fundo, bem no fundo, eu sei que um dia alguém vai cavar minha cova, e quando fizer isso, vai ouvir os sussurros que eu escuto agora. E aí, a maldição vai continuar, até que o último grito dos mortos seja ouvido, e o cemitério de São Lázaro finalmente possa descansar, se é que isso algum dia vai acontecer.